Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise muito sensível do Sérgio Botton Barcelos sobre um filme brasileiro que está dando o que falar, O Filho de Mil Homens. Um filme que é uma adaptação, né? Do livro do Walter Ugumãe e com direção do Daniel Rezende. Exato. E o que chamou nossa atenção nessa análise foi a forma como ela mostra a coragem do filme. A proposta, sabe, não é só falar de uma adaptação comum. Não mesmo. É quase uma tradução poética, que troca as palavras do livro pelo poder do silêncio, da imagem, para contar uma história sobre reinventar a família. E tem uma imagem que a resenha usa que é linda. Diz que o filme parece ter nascido do silêncio. Sim, como o som do mar que a gente escuta numa concha. É por aí que a gente começa. E essa imagem já nos coloca, assim, no centro do debate, né? Sobre o que é uma boa adaptação. O texto do Barcelos argumenta que o grande mérito do Daniel Rezende foi exatamente esse. Qual? Entender que não se trata de, sei lá, filmar um livro, mas de encontrar a alma da história em outra linguagem. A análise é muito clara nisso. Diz que o diretor optou por traduzir significados na tela e não simplesmente copiar significantes do livro. O que é uma decisão artística fundamental. Totalmente. E a primeira prova disso que a resenha aponta é a mudança de cenário. A história sai de Portugal e vem parar numa costa brasileira. Uma costa meio indefinida, atemporal. E isso muda tudo, imagino. Muda. Porque não é só uma escolha estética, entende? Ela impregna a trama com uma nova densidade, trazendo mitos, paisagens que são nossas. Tudo isso para servir a um tema central, que é a ideia de que a família pode ser uma construção do afeto. E não do sangue. Exatamente. E, claro, o conflito que uma ideia tão radical como essa pode causar. Ok, vamos começar a desdobrar isso. A análise insiste num ponto que eu achei fascinante. A ideia de que, no filme, a ausência se torna método. O que não é dito, sabe? O que fica ali, suspenso. É o que constrói a trama. Pois é. Isso me parece um desafio imenso em termos de atuação. O que a resenha fala sobre o trabalho do Rodrigo Santoro nesse sentido? A descrição é muito, muito precisa. O texto aponta que a atuação dele como Crisóstomo é um estudo sobre contenção. Barcelos fala sobre as hesitações, os toques que são interrompidos. No meio do gesto. Isso, no meio do gesto. As longas pausas antes de uma fala que, mal sai. São esses quases que comunicam a profundidade da dor e do desejo dele. Faz sentido. A análise sugere que, se ele dissesse tudo, o personagem perderia a força. Perderia completamente. É naquilo que ele cala que mora a verdade dele. É uma comunicação que acontece em outra frequência, sabe, quase sísmica. O espectador sente mais do que entende com a cabeça. E para esse silêncio funcionar, para ele não ser só um buraco na tela, imagino que o ambiente precise falar por ele. A paisagem tem que preencher esse espaço. Exatamente. O silêncio do personagem só tem peso porque a paisagem grita. A análise dá muito crédito à fotografia do Azul Serra. Que transforma os lugares, né? A Chapada Diamantina, Búzios. Ele transforma num território emocional, como o texto chama. Não é um cenário, é um personagem. A resenha descreve de uma forma muito vívida. Fala das rochas negras, o mar que parece duro, a luz que não suaviza nada, mas revela tudo. Nossa! A natureza ali não é acolhedora, entende? Ela é uma testemunha. Uma interlocutora silenciosa que reflete a dureza interna dos personagens. É quase como se a paisagem fosse o subconsciente do Crisóstomo projetado na tela. Então essa combinação de atuação contida com uma paisagem super expressiva cria um ritmo muito particular. A resenha chega a abordar a experiência de assistir ao filme. Porque me parece o oposto do que a gente consome hoje. Sim, aborda. E a análise do Barcelos é bem honesta quanto a isso. E o que ela diz? Que o filme não segue o ritmo ansioso de um streaming qualquer. Ele exige paciência. Inclusive o texto descreve o começo como antológico, disperso até demais. Disperso. Isso pode ser um problema? Poderia. Mas aqui está o ponto crucial.
Ele não vê isso como um defeito, vê como uma escolha deliberada, uma estratégia. Mas existe um risco aí. Não existe. O espectador comum poderia interpretar essa dispersão não como arte, mas, sei lá, como um roteiro que não engrena. Sem dúvida. O risco é real e a resenha reconhece isso. A fonte usa uma expressão ótima. O filme pede que a gente caminhe um pouco no escuro. É um pedido de confiança. Exato. A argumentação é que o filme, nesse começo, está nos aclimatando àquele universo e principalmente ao seu ritmo. Ele está nos ensinando a ver e ouvir de uma maneira diferente, mais atenta. Uma preparação. Uma preparação. Para que, quando o tema central finalmente se apresentar, o impacto seja bem mais profundo. Não é um filme que te entrega tudo de bandeja no primeiro ato. Ele te convida a sentir junto, a decifrar, a esperar. E é essa construção lenta que torna a revelação tão poderosa. E aqui que a conversa fica realmente interessante. Toda essa paciência que o filme nos pede, toda essa atmosfera, serve para nos levar ao coração da história. A reinvenção da família. Exato. A análise aponta um momento específico onde tudo isso se cristaliza, certo? Sim, o momento em que o Crisóstomo, que é esse homem solitário, encontra e adota o Camilo, um menino órfão. A resenha descreve esse gesto não apenas como um ato de amor, mas como uma recusa de uma lógica inteira. Uma quebra de paradigma. Total. E o que solidifica essa quebra é o bilhete que o Crisóstomo espalha pela vila. Uma frase de uma simplicidade, mas de uma profundidade enorme. Pai sem filho, procura filho sem pai. Essa frase. A análise enfatiza como ela redefine tudo. O parentesco deixa de ser uma imposição biológica e vira um encontro, uma escolha mútua. É a família como desejo, não como destino. Uma ideia tão radical não acontece no vácuo. Para essa recusa de uma lógica ter o peso que a resenha descreve, o ambiente ao redor precisa ser extremamente rígido. Precisa ser opressor. E como o texto descreve essa comunidade? A descrição é cirúrgica. Barcelos fala de uma vila brasileira atemporal, o que é importante porque poderia ser em qualquer lugar. E essa vila tem uma moralidade estreita, que vigia os corpos e os afetos. Aquela coisa de cidade pequena, onde todo mundo cuida da vida de todo mundo. Exatamente. Onde qualquer desvio da norma é imediatamente notado e punido, seja com olhares, com fofoca ou com o isolamento. É nesse ambiente que a escolha do Crisóstomo se torna um ato revolucionário. E o filme povoa essa vila com outros personagens que também vivem à margem, não é? A análise fala sobre eles? Sim, eles são fundamentais, formam uma espécie de constelação de desajustados em volta dessa nova família. A resenha destaca alguns. Quais? Primeiro tem um menino que é filho de uma mulher anã que se relacionou com vários homens da aldeia. A história dele personifica o estigma da origem. Ele é julgado não pelo que ele faz, mas de onde ele veio. Carregando o peso dos preconceitos da comunidade. Exato. Isso já estabelece as regras cruéis desse lugar. E tem também a história de uma jovem, né? Sim, aqui é desprezada por não ser mais virgem. Isso. O corpo dela se torna público, um objeto de vergonha. A falha moral dela a define completamente aos olhos da vila. E para complicar, o noivo dela, que está num casamento de conveniência, acaba confrontando a própria sexualidade. Então, cada uma dessas histórias expõe uma faceta da opressão da vila. Expõe a hipocrisia, o machismo, a homofobia. A fonte descreve a vila como uma máquina de controle emocional, onde cada gesto que foge ao padrão é simplesmente esmagado. Então, essa nova família do Crisóstomo e do Camilo não está apenas se formando, ela está se formando contra essa máquina. Precisamente. Eles se tornam um polo de resistência. A casa deles vira uma espécie de ilha, um refúgio para esses outros rejeitados. E os laços que se formam entre eles criam uma nova comunidade. Uma comunidade baseada na aceitação mútua das suas supostas imperfeições. E é essa união dos excluídos que representa a verdadeira ameaça à moralidade da vila. Não é um confronto aberto com discursos, é uma resistência silenciosa. Baseada no cuidado.
no cuidado e na criação de um espaço seguro. Então, o que tudo isso significa, juntando a forma lenta, silenciosa do filme com esse conteúdo socialmente explosivo? Qual é a conclusão a que a análise chega? Qual é a mensagem final? A conclusão é que o filme se revela como uma defesa radical da ternura em tempos de brutalidade. E essa é uma ideia muito, muito potente. Defesa da ternura? Sim, num mundo e numa vila que opera na base da violência, do julgamento, da exclusão, o simples ato de cuidar, de escolher amar, se torna subversivo. A delicadeza deixa de ser um gesto privado e se transforma num ato político. Gosto muito dessa ideia de delicadeza como ato político. É um contraponto forte à ideia de que política precisa ser barulhenta. A resenha dá algum exemplo de como isso acontece no filme? Dá o exemplo mais simples e poderoso. A análise enfatiza que, naquele contexto, o gesto de um homem se levantar e dizer com naturalidade e firmeza: "Este é meu filho", Sobre um menino que não tem seu sangue. Exato. Esse gesto é suficiente para iniciar uma nova ética do viver. É um ato de fala que cria uma nova realidade, desafia toda a estrutura de poder da vila sem precisar de uma única arma. A ternura, nesse caso, é a força mais disruptiva que existe. Isso me faz pensar sobre o título. O filho de 1000 homens é, na origem, uma ofensa, né? Um xingamento para alguém de origem incerta. Um bastardo. Exato. Como o filme, segundo a análise, ressignifica essa expressão? E essa é a virada final e mais bonita da história. O filme pega essa ofensa e a transforma numa celebração. Ser filho de 1000 homens deixa de ser sobre a ausência de um pai biológico e passa a significar ser fruto de uma comunidade, de múltiplas influências, de inúmeras possibilidades. Ser filho de encontros, de afetos. De sonhos compartilhados, a resenha destaca uma fala do Crisóstomo para o Camilo que, nossa, encapsula essa filosofia perfeitamente. É pura poesia. Sim, eu anotei essa fala porque ela é o coração de tudo. Ele diz: "Tá vendo todas essas pessoas? Todo mundo é filho de um monte de mãe e pai. A gente vem de tanta gente. É tanto sonho que vai passando de um para o outro. Porque ninguém nunca vai estar sozinho." É de uma generosidade, de uma beleza. Muda completamente a perspectiva. Nossa herança não é só o DNA. É uma teia de afeto, de histórias. E essa é a mensagem que a análise do Barcelos sintetiza. A ideia de que ninguém nasce pronto. Ele argumenta que o filme nos lembra que somos todos, de certa forma, filhos de 1000 histórias, 1000 afetos e 1000 reinvenções. A vida não é um roteiro fixo, sabe? Ela pode ser refeita. Pode, com ternura, com teimosia, com medo, mas ela pode ser diferente. É uma fábula que, no final das contas, nos devolve um senso de agência sobre nossas próprias vidas e nossos próprios afetos. Repassando nossa conversa, o que fica para mim é essa tensão fascinante que a análise revela. A tensão entre um estilo de cinema paciente, quase meditativo, e uma ideia central que é profundamente revolucionária. Um contraste muito forte. Sim, um filme que usa o silêncio, a paisagem, para argumentar que a família não é um dado da natureza. Ela é uma escolha, um ato de coragem que resiste ao peso da tradição e do julgamento. Exatamente. Isso nos deixa com uma provocação para além do filme, eu acho. A análise e a obra argumentam de forma muito convincente que a família, que é uma das estruturas que a gente considera mais fundamentais, pode ser uma criação, uma escolha baseada no afeto. Certo. Isso nos leva a uma pergunta maior. Se uma estrutura que parece tão basilar pode ser reinventada a partir de dentro, que outras partes da nossa vida social, que a gente considera fixas, como trabalho, comunidade, sucesso, que outras certezas também poderiam ser transformadas por meio desses mesmos atos de coragem, ternura e afeto?